Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse segundo vídeo é uma continuação dos comandos de Linux, tá bom? Então nós vamos ver mais alguns comandos básicos, tá? Logicamente isso aqui não é um curso, nada disso, mas são alguns comandos básicos para você começar a se virar no Linux, para ter um start, aí você vai pesquisando mais comandos, aos poucos você vai aprendendo mais coisas e vai sempre assim, vai aprendendo novos comandos, vai complementando, enfim, né? Então aqui são conceitos básicos. Tem o primeiro vídeo, né? Comandos de Linux parte 1, agora vai ter o comandos de Linux parte 2, e a terceira parte é configurar minimamente um servidor Samba, né? Que permite você ter acesso através do Windows a arquivos que estão armazenados no Linux. Tá bom, pessoal? Então, veja bem, isso aqui não tem pretensão nenhuma de ser um curso avançado de Linux, nada disso. É para quem não sabe, não conhece nada de Linux e ter um conhecimento aí para começar a caminhar aí utilizando o Linux, tá bom? Principalmente por linha de comando. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos começar agora, né? Então, estamos aqui com a nossa máquina virtual, né? Que é a mesma que a gente utilizou nas outras aulas já, não, nos outras aulas não, nos outros vídeos, né? E é a mesma que a gente vai continuar utilizando aí. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho, de vez em quando eu vou aumentar, vou diminuir aqui, tá bom? Para ficar melhor para vocês verem aí. Então, o primeiro comando que a gente vai aprender é o echo, tá? E para que serve o echo? O echo mostra a mensagem na tela. Então a gente vai colocar echo Kleber, ele mostra lá Kleber. Echo script, por exemplo, ele vai mostrar o script. Então é um comando muito simples, né? A gente consegue ver que é um comando muito simples, o comando echo. Então, esse é o primeiro comando. Aí, agora nós vamos ver um conceito que é um conceito, não necessariamente um conceito do Linux, mas é um conceito de sistema operacional que ele também funciona no Windows, né? no DOS, no BAT lá, que é o conceito de direcionador. O que acontece, pessoal? Quando você executa um comando, a saída básica padrão dele é a tela. Só que você pode fazer com que a saída desse comando seja um arquivo de texto, seja para fazer um debug, seja, enfim, qualquer for o motivo, tá? Para gerar uma configuração, qualquer tipo de coisa, tá? Você pode mandar a saída desse comando que você vai fazer para um arquivo de texto, tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós temos dois direcionadores, o maior, tá? Que não vai fazer nada aqui, ele deu erro porque a gente não pediu para direcionar nada, e temos o maior, tá bom? Que é 2 vezes o maior. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai colocar, por exemplo, um echo Kleber. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar a saída desse comando que a gente acabou de aprender por um arquivo chamado lista.txt. Então nós demos a saída. Você fala, pô, Kleber, não executou o comando, ele não mostrou nada na tela. Isso, porque agora a gente mandou exatamente isso que a gente fez. A gente mandou a saída do comando pro arquivo de texto e não mais para a tela. E eu posso fazer isso, tá bom? Então foi isso que a gente fez. A gente usou o sinal de maior e mandou pro arquivo de texto a saída, tá bom? Então, se a gente der um ls agora, que é para listar os arquivos, olha aqui o lista.txt que não existia antes, tá bom? Então ele está ali. E eu posso direcionar qualquer comando que eu quiser para um arquivo de texto. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ls, aí eu uso o sinal de maior, coloco lista.txt, ele não mostrou o ls na tela. Se eu der só um ls, ele mostra na tela. Se eu uso o direcionador, a saída foi para o arquivo, tá bom? Então nós aprendemos dois comandos agora, né? Nós aprendemos o echo, não é mesmo? Aprendemos o echo, que mostra na tela, e aprendemos o direcionador, que é um conceito. Agora nós vamos aprender o terceiro comando, que é o cat. O que é o cat? O cat é um comando que você usa para exibir conteúdo de arquivo de texto, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? A gente coloca cat e o nome do arquivo. Lembrando que eu coloco as primeiras letras e dou um tab para ele completar, nunca se esqueçam disso. Então, olha lá, ele listou o conteúdo, tá bom? Não mostrou tudo ali embaixo, mas não tem problema. Vamos limpar a tela, não tem problema, não atrapalha a gente. Então o cat, ele mostra o conteúdo. Como a gente fez um ls e jogou o conteúdo no arquivo de texto, ele está mostrando o conteúdo do ls. Bom, Kleber, mas você falou que tem o maior e o maior. Qual é a diferença? É o seguinte, se você usar o maior,
tá? Por exemplo, Clever, e a gente vai mandar para o arquivo lista.txt. Opa, faltou uma coisa aqui. É o direcionador. Então, se você usar somente o sinal de maior, quando você der um cat para ver o conteúdo do arquivo, ele só está com o último comando. Agora, se você usar o maior, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar a palavra que você quer, tá bom? Ele vai adicionar a palavra que você quer e manter o que já tinha lá. Então vamos dar um cat. Você viu o que ele fez? A diferença? O maior, ele adiciona ao arquivo, mantendo o conteúdo que já existe. E só o sinal de maior, ele vai apagar e vai deixar só o último comando que você mandou. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Agora, nós aprendemos o que? Aprendemos o direcionador, o cat, que é para ler o conteúdo, e o eco, que mostra na tela. Tá bom? O próximo passo, pessoal, uma coisa fundamental no Linux é conhecer editores de texto, porque muitas vezes você vai ficar editando arquivo de texto para configurações, para diversas as configurações dos pacotes do Linux, das aplicações, elas vão ser sempre baseadas em arquivo de texto. Mesmo quando a gente for configurar o Samba, você vai ter que editar arquivo de texto. Então, é fundamental que você, ao querer aprender Linux, conheça pelo menos um editor de texto, tá bom? E os dois editores de textos mais usados no Linux é o Vim, né? VIM, tá? M de Maria, V de viagem, I de igreja, M de Maria, e o Nano. São os dois principais, tá bom? Então, vamos lá, amiguinhos. Ó, o que a gente vai ver agora? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o Nano. Você vai escrever Nano e o nome do arquivo que você quer abrir. Só que o que eu vou falar para vocês? Se ele der command not found, é porque você não tem o Nano no seu Linux. Aí o que você faz? Você vai instalar apt-get, se for uma distribuição parecida com a minha, ou Ubuntu, né? Você vai usar o gerenciador de pacotes apt-get install Nano, por exemplo. Aqui ele não vai instalar, porque já está instalado, ele falou que já é a versão mais atual. Ou o Vim, apt-get install VIM. Se você está começando no Linux, eu aconselho você a usar o Nano. Ele é um pouco mais simples, né? O Vim é um pouco mais avançado. Eu gosto bastante do Vim, mas eu tenho muito tempo que eu mexo com Linux e tal, e eu acabei me acostumando com o Vim, tá bom? Mas é interessante você conhecer os dois. O Vim vai ter uma curva de aprendizado um pouco maior, né? Um pouco mais difícil. Então vamos abrir um arquivo com editor de texto, então, aquilo que eu falei para vocês. Vamos abrir o arquivo lista.txt como Nano. E aí, pessoal, deixa só eu mudar novamente aqui a nossa escala, porque senão ele some lá embaixo e você não vai conseguir ver os comandos. Então aqui embaixo, pessoal, você está com algumas coisas com o X, né? Ou algumas coisas com o circunflexo. Esse circunflexo é o Ctrl, tá bom? Então para gravar o arquivo, write ali, né? Write out, é o Ctrl O. Para você sair é o Ctrl X. Então vamos supor, eu vou editar esse arquivo agora por aqui. Vou colocar o nome de outras pessoas aqui, a Ana, a Rafaela, e vou colocar algumas pessoas aqui, tá bom? O Marcos, diversas pessoas. E aí agora eu dou um Ctrl X, né? Ctrl X, ele vai perguntar se você quer salvar. Você aperta o Y de yes e dá um Enter. E aí o que ele fez, pessoal? Ele salvou. Eu editei o arquivo de texto. Ah, mas não ficou claro para mim, Clever, que você editou. Tá bom, vamos dar um Enter aqui, ó, vamos editar. Ctrl X, vou salvar e tá ótimo, salvei o arquivo. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um cat, posso usar o cat. O cat, a diferença é que você não edita, né? Você só vê o que tem lá, mas às vezes é uma coisa rápida, você usa o cat. Então vou dar um cat lista.txt e o arquivo está do jeito que eu acabei de editar. Tá bom, pessoal? Então, não sei se deu para vocês entenderem aí, isso assim funciona, tá bom? O editor de texto, tá bom? O Vim, pessoal, só para não dizer que eu não mostrei, eu vou abrir com o Vim e ele, aqui ó, ele não tem, você precisa conhecer os comandos dele, né? Tem uma diferença, as linhas que não tem nada ainda fica com esse til, não é? E aí você aperta o I para ir para o modo de edição e vai colocando o nome aqui, né? Vamos colocar o nome aqui da Marcela, por exemplo. Pronto, colocamos o nome da Marcela aqui. E aí você dá um ESC para ir para o modo de comando, 2 pontos,
por exemplo, W para salvar e Q para sair. Aí eu salvei o arquivo. Então o Vim, depois eu faço um vídeo só sobre o Vim, tá bom? Mas você precisa conhecer os comandos. O Nano já tem a barra de comandos ali embaixo, tá bom? Ah, qual que é melhor? Qual que é pior? Isso depende muito, né? O que você quer, né? Você quer usar um que é mais clean, mais limpo, o Vim, que por muito tempo foi padrão em distribuições Linux. Você quer um pouco mais simples, você usa o Nano. O Nano é muito parecido com o bloco de notas, você vai para cima, para baixo, tudo ali. Não que o Vim você não faça isso, mas o Vim tem a questão do modo de comando e o modo de edição que muita gente se confunde muito, tá bom? Você não vai saber menos de Linux porque você só conhece o Nano, tá bom? Aí você escolhe o que você achar melhor aí. Eu sempre aprendi o Vim porque antigamente as distribuições Linux já vinham com o Vim, e de uma época que não era tão fácil instalar pacote quanto hoje em dia, tal, toda essa coisa, então eu sempre usei mais o Vim, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, pessoal. Então nós vimos o que? Vimos o editor texto, vimos o comando echo, o cat e o direcionador. Agora, pessoal, nós vamos aprender a fazer o nosso primeiro script. Olha, eu fazendo esse CLS aqui, né, no Linux é Clear. Nosso primeiro script. Para isso, antes a gente vai ter que entender o chmod. Ou melhor, entender as permissões no Linux, né? Então, pessoal, o que são permissões, né? Permissões, pessoal, as permissões são relacionadas aos arquivos e pastas e define quem pode fazer o que com cada arquivo. Muitas vezes no computador da sua casa você não se preocupa com permissões porque você só tem um usuário, às vezes todo mundo usa o mesmo usuário, mas quando está numa empresa você precisa definir se só um departamento que pode acessar aqueles arquivos, se só uma pessoa pode acessar, entre outras coisas. Você tem questões relacionadas à segurança que você não se preocupa muitas vezes na sua casa com esse tipo de segurança, né? Com esses aspectos aí. Então vamos lá, pessoal. Antes disso, nós vamos ter que entender como são as permissões no Linux, antes de definir as permissões, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu dou um ls-la, por exemplo, vocês estão vendo que ele mostra aqui, ó, D, RWX, D é porque é um diretório, tá bom? Então ele mostra aqui, ó, por exemplo, esse arquivo nosso, lista.txt, ele tá RW, R e R, e alguns tracinhos. Aí você me fala, pô, o que é isso, Kleber? Isso a gente vai ver agora, tá bom? A permissão no Linux ela é definida com base dessas três propriedades: leitura, gravação e execução, tá bom? E o que é esse Hugo, Kleber? É o usuário, que é o dono, o grupo que ele faz parte, o grupo, né, que você definir, e os outros, os demais. Então, assim, pessoal, quando você tem uma permissão, por exemplo, a nossa permissão lá, vamos ver lá de novo, aqui ó, no lista.txt, tá bem aqui, ó, lista.txt, qual que é a permissão que eu tenho? RWRR. Então quer dizer que o U ele vai ter R e W, tá bom? O G vai ter R e o O vai ter R também, tá bom? Então essas são as permissões que ele tem. Vamos subir aqui para todo mundo conseguir ver direitinho. Então essas são as permissões, ou seja, o usuário pode ler e gravar, o grupo só pode ler e os outros só podem, os others aí, né, ele só pode ler. Então, o que são esses números, Kleber? Quando você vai definir as permissões, e agora a gente vai aprender mais um comando, a gente usa o chmod. E o chmod você muda as permissões de um arquivo ou pasta. Então, assim, eu quero, a partir de agora, que nesse lista.txt, todos, o usuário, o grupo e os outros, eles possam ter leitura e gravação, assim como o root. Então o que eu vou fazer? Vou colocar chmod 6, por que 6? 4 mais 2, 6. Eu somo o que eu quero aqui para cada um deles. Esse primeiro número equivalente ao usuário, o segundo número é equivalente ao grupo e o terceiro equivalente aos outros. Então eu coloco 666 lista.txt. E aí eu vou mudar as permissões. Vamos ver lá na nossa linha de comando. Vamos dar um ls aqui. Vamos dar um clear para limpar e ficar melhor. E aí deixa só eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu aumentar um pouquinho
para vocês conseguirem ter uma visualização um pouco melhor. Pronto. Opa, vamos puxar para cá. Aí, pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? ls menos l menos l lista.txt. Aí ele está mostrando. Vamos usar o chmod do jeito que a gente acabou de ver lá. Vamos puxar aqui de novo a nossa permissão que a gente fez. Então, chmod, né? Ó, chmod lista.txt, ó, e a permissão que eu quero, que é o 666 lista.txt. Aí eu dou um ls-l. Opa, vamos dar um clear aqui para ficar melhor. Aí eu dou um ls-l e mostro só o arquivo que eu quero. Então agora mudou. Agora todo mundo tem leitura e gravação nesse arquivo. Aí, e se você quisesse que os seus usuários... Não, vamos, daqui a pouco eu já falo essa. Mas então você tem leitura e gravação. Ah, Kleber, eu quero só o dono que tenha essas permissões. Então você coloca 600. E aí você dá um ls-l de novo. E aí agora só o dono tem leitura e gravação. Os demais não têm acesso nenhum. Todos os outros, grupos, outros, ninguém tem acesso. Então nós aprendemos agora o chmod. Para finalizar, pessoal, esse nosso vídeo aqui, nós vamos aprender agora a questão da criação de scripts. Então o que é um script, pessoal? Um script, você vai pegar todos os comandos que você quiser executar e vai colocar eles linha por linha dentro de um arquivo. Então, o que a gente vai precisar para fazer um script? Precisar saber usar um editor. Então, por que a gente aprendeu esses comandos, né? Isso aqui tem uma sequência lógica, tem um motivo. Primeiro, para criar um script você precisa saber editar, precisa conhecer alguns comandos para colocar no script. Segundo, você precisa saber editor de texto. E terceiro, precisa saber mexer com permissão. Porque se vocês viram aqui, pessoal, vamos voltar lá no nosso arquivo lá do... Opa, isso aqui é outra coisa. Vamos voltar lá no nosso arquivo e nós temos o x aqui, que a gente não mexeu ainda. Sempre quando, se você for pensar bem, a única forma de a soma da y, da ímpar, é se você tiver o x, ou seja, a execução ligada. Quando você faz um script, as pessoas precisam ter permissão de execução, senão eles não vão conseguir executar. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o nano, vou fazer com o nano que é mais simples, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu vou abrir o nano, tá? Mais uma vez eu vou mudar, não vou precisar mudar porque você já sabe os comandos. O nano, vou abrir o nano. E vou criar um script. Eu posso tanto criar o arquivo antes, ou entrar só no nano e na hora de salvar eu coloco o nome. Eu já vou colocar o nome, nano script.sh. Abrir. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, na primeira linha você vai colocar hash, exclamação, barra bin, barra bash. O que isso quer dizer, Kleber? Isso quer dizer que você está usando esse console, o bash. Tá? O Linux tem diversos consoles, isso para em um outro momento a gente entra nesses detalhes. Mas isso quer dizer que você está usando o bash para executar os comandos que vêm abaixo. Quais comandos a gente sabe? A gente conhece o echo, então a gente vai colocar echo meu script. É lógico que isso aqui é só um teste, né? Só para vocês estão aprendendo, mas enfim. Então a gente vê que ele está executando direitinho, tá bom? Meu script. E esse meu script ele vai dar um ls, que é um comando que a gente aprendeu. E no final a gente vai escrever o quê? Vai escrever fim. Escrever fim, tá bom? Só para ficar mais bonitinho. Pronto. Então a gente fez isso aqui. Agora o que eu faço? Eu vou fazer o Ctrl X. Ele vai perguntar se quer salvar. Eu dou o yes e ele salva. Tá bom? Aí, pessoal, vamos lá ver se o script está lá. Olha o nosso script aqui, script.sh. E aí, vamos tentar executar. Como é que eu executo um script? Eu já estou na pasta dele, eu poderia estar em outra pasta, eu só coloco assim, só escrevo o nome dele. Então eu vou falar para ele executar aqui, /script.sh. E aí eu vou dar um enter. Olha o que ele deu. Permissão negada, porque ninguém tem permissão nesse script para executar ele. Como que eu adiciono permissão no script para execução? Bom, eu vou usar o que a gente aprendeu, que é o chmod. Tem duas formas de fazer isso. Se você quer dar permissão para todo mundo, você vai dar um chmod mais x, que é para adicionar a execução, mais x para adicionar a execução, script.sh. Quando você der um ls-l,
Olha que o script.sh agora está verde. E mais importante do que ele está verde, porque tem distribuição que não vai mudar a cor às vezes, é que agora ele tem aqui, ó, RWX, RX e RX, ou seja, eu adicionei X para todo mundo, execução para todo mundo. É só assim que dá para fazer, Kleber? Não, você poderia fazer de outra forma. Ah, eu quero dar execução só para o root. Tá bom, então você faria chmod, que a gente aprendeu, 766 script.sh. Um outro comando que vocês vão ver muito por aí na internet é o chmod 777. O que faz o 777? Ele dá permissão de tudo para todo mundo. Então em produção você jamais vai fazer uma coisa desse tipo. Tá bom? Então, geralmente quando tem algum problema, é sempre bom a gente saber o que a gente está fazendo. Quando tem algum problema, você vai ver algumas pessoas falando, olha, dá um chmod 777. O 777 ele libera tudo para todo mundo, para o usuário, grupo, todo mundo. E isso você nunca deve fazer num ambiente de produção. Se for um ambiente de teste, você está aprendendo Linux, tudo bem, mas tem que aprender direitinho. Tá bom? Não pode sair pegando comando da internet e repetindo, porque às vezes você coloca os teus arquivos em risco na tua empresa. Tá bom, pessoal? E aí, só para finalizar agora, o que a gente vai fazer? A gente vai executar o nosso script, que a gente não executou ainda. Então, a gente vai executar o nosso script, vai colocar .script.sh e ele executou o que eu pedi. Ele colocou, ele só deu um erro ali porque a gente não deu um espaço, né? Vamos dar um espaço lá. Ele deu um erro no último eco ali, ó. Porque eu esqueci aqui de dar um espaço. Pronto. Ctrl X. Yes, pronto, salvo. Agora, vamos dar um clear. Opa. Ctrl X, Ctrl X. Vamos dar um clear. Aí vamos executar o nosso script agora. Agora ficou bonitinho. Ele escreveu o echo, fez o ls, escreveu o último echo que a gente colocou. Exatamente o que a gente pediu. Tá bom? Só que o script ainda não está muito bom. O que é legal você sempre fazer quando você executar um script? Você coloca no começo dele um clear. Por que você vai colocar um clear? Para ele começar já limpando a tela. Tá bom? Então vamos lá. Dá um Ctrl X aqui. Ó, então você vai colocar, vai rodar seu script. E ele limpou a tela e rodou bem mais bonitinho. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? A questão de permissões, a criação de scripts, tá bom? Então o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o cat, aprendeu o echo, aprendeu o nano, o chmod e a criação de scripts, tá bom? Terceira parte do vídeo vai ser a configuração do Samba, aí lá você vai precisar saber editar arquivo de texto e tal, mas é isso. Por enquanto é isso, tá, pessoal? Se você quer aprender mais sobre Linux, você pode pesquisar e aumentando o seu conhecimento. Isso é apenas uma introdução, né? Existem diversos comandos ainda para você aprender nessa sua jornada aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo aí. Não esquece de se inscrever no canal, curtir os vídeos, comentar aí, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado e até mais.